Boa tarde, meu nome é Alessandro, sou aluno da Uninter do curso de História e hoje daremos prosseguimento aos nossos estágios. Hoje com o estágio do ensino médio e abordaremos aí sobre Brasil Colônia em nossa aula. Bom, Brasil Colônia, trouxe aqui algumas imagens, né, como o público que a gente vai trabalhar aí é o público do ensino médio. O pessoal geralmente já teve algum contato prévio aí com a história do Brasil e aí a gente vai aproveitar essa pré-existência aí de algum conhecimento para iniciarmos a nossa aula. Então eu trouxe aqui para vocês, né, algumas imagens do Brasil Colônia. E para abordarmos o Brasil Colônia, temos que abordarmos o início, que é o descobrimento do Brasil. Vamos lá. Brasil, sua localização. O Brasil é um país da América do Sul e o seu descobrimento foi em 1500. Então, no ano de 1500 se deu o descobrimento do Brasil. E temos aí também uma curiosidade. Vocês podem até aí, quem tiver alguma informação, pode iniciar os debates aí, entendeu? No online, pode iniciar os debates aí. E como nós estamos num ambiente de sala virtual, né? Não dá para vocês sentarem em grupos, então o debate aqui, né, no ambiente virtual, vocês podem começar o debate aí online, enquanto eu vou falando aqui. Então, o Brasil foi descoberto em 1500, dia 22 de abril, pelo Pedro Álvares Cabral. Então, ele navegou até o território do Brasil e chegou no território ali em 1500, no dia 22 de abril. Uma curiosidade, o Brasil teve vários nomes. Ele não chegou simplesmente lá, né? Chegou na terra aqui no Brasil e tal, e chegou assim e falou: ah, bom, aqui vai ser o Brasil. Não, não foi assim. O Brasil teve diversos nomes antes, até chegar no Brasil. Né? Cito aqui essa curiosidade. Aqui, ó. Ilha de Veracruz, em 1500. A princípio ali, depois da descoberta, foi o primeiro nome a ser dado ao, né, onde é o atual Brasil, né, nosso país. 1501, Terra Nova. 1501 também, já mudou de nome novamente. Terra dos Papagaios. Depois, 1503, Terra de Veracruz. Depois, em 1503 de novo, mudou novamente o nome. Terra de Santa Cruz. Depois, 1505, Terra de Santa Cruz do Brasil. E por último, em 1505, Terra do Brasil e posteriormente Brasil. Bom, para falarmos aí sobre a sua localização, né, abordaremos aí a princípio sobre o Tratado de Tordesilhas. O que seria o Tratado de Tordesilhas? Bom, o Tratado de Tordesilhas, vocês posteriormente, né, vão perceber a divisão ali, que o território do Brasil não é simplesmente aquele que a gente conhece como hoje. Ele foi evoluindo. Então, tópico de outra aula, mas eu vou abordar aqui para vocês rapidamente o que é o Tratado de Tordesilhas. Era a divisão do planeta, do nosso planeta, entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. E Portugal ficou com essas terras aqui, onde atualmente é o Brasil. Então, no início, Portugal era dono dessa parte aqui. Dono dessa parte. Depois, desta linha para cá, essas terras pertenciam à Espanha. Então, pode-se dizer que Portugal, comparando com nosso território hoje, era dono praticamente da metade do Brasil, o que seria hoje em dia, né?
Porém, foi evoluindo, foi acontecendo fatos históricos que o território do Brasil foi evoluindo e é o que nós conhecemos hoje. Vamos lá, próximo slide. Bom, a princípio os portugueses estavam bastante confiantes na posse da Terra Nova, Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 pelo Papa Alexandre. Esse acordo estabelecia uma divisão de terras entre Espanha e Portugal. Apesar de o tratado não ter nenhuma garantia com outros países, ele era válido mais para Portugal e para a Espanha mesmo, mas era um acordo entre eles mesmo. Outros países não tinham nem conhecimento na época desse tratado que Portugal firmou com a Espanha, entendeu? Então, eu trouxe aqui a imagem para vocês verem. Percebemos que uma cor mais alaranjada é as partes pertencentes à Espanha e com as cores verdes eram as terras pertencentes a Portugal. E essas terras, né, elas eram 350 léguas da ilha de Cabo Verde, localizada no continente africano. Então, que pegava parte do território onde é o nosso atual Brasil. Vamos lá, próximo slide. Bom, falando sobre o Tratado de Tordesilhas, sobre a chegada dos portugueses em 1500 e abordando as curiosidades sobre os diversos nomes que nosso país teve, vamos voltar aí ao nosso assunto aí de Brasil Colônia. O primeiro contato com os portugueses e os índios. Bom, segundo Pero Vaz Caminha, que era o responsável por escrever tudo que havia naquela descoberta ali, as riquezas que havia no país, ele descreve que assim que eles chegaram no Brasil, logo eles tiveram contato com os povos indígenas, né? Então, os portugueses já viram alguns metais preciosos nas correntes dos índios, feitos de ouro e prata. Então, logo os portugueses passaram a pensar que naquele local havia metais preciosos, né? E também Pedro Álvares Cabral, ele achou muito estranho porque que os índios andavam nus, né? Que a intenção deles não era chegar no Brasil, a intenção deles era chegar na Índia, porém acabaram descobrindo o Brasil. Chegando lá, eles tiveram contato com os índios, perceberam que aquele povo falava línguas estranhas, andava pelado, tinha alguns sinais de metais preciosos, então já se tratava de outra terra, que não era a Índia. Então, e também eles não encontraram nenhum resquício de religião também ali. Não encontraram, viram que aquele povo que morava naquela região ali eram totalmente diferentes dos demais povos. Vamos dar continuidade. E aqui eu trouxe para a gente ter mais ou menos a imagem, né, em nossas mentes, mais ou menos como é que foi esse primeiro contato. Temos aqui os navios, mais ao fundo ali da imagem, todos eles sob o comando do navegador Pedro Álvares Cabral. E aí os portugueses chegando na terra, né, no Brasil, na recém-terra descoberta, e os índios aqui logo às margens, né, recepcionando os portugueses. Bom, logo assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles foram vistoriando a terra, viram que não era
uma ilha devido à sua extensão territorial ser muito grande, não se tratavam de uma ilha, e também eles viram a abundância do pau-brasil, né, dessa árvore. Então, já percebemos aí que tem uma relação do nosso nome do nosso país ser Brasil, né, com a relação do pau-brasil, a abundante árvore que tinha. Bom, chegando lá, os portugueses avistaram essa riqueza aí do pau-brasil e para isso começou a exploração dessa matéria-prima aí. E para isso, como os portugueses não tinham muitas pessoas, não tinham até mesmo conhecimento onde que tinha as riquezas, o que tinha, eles precisaram muito da ajuda dos índios. E como que a gente vai fazer o povo indígena ajudar a extração de pau-brasil, ou até mesmo descobrir se tem alguns metais preciosos? Eles atraíam a atenção dos índios com uma tática chamada de escambo. O que é o escambo? O escambo eles utilizavam bugigangas, os portugueses, como apito, colar, algumas pedras, até mesmo algumas moedas, e mostravam para os índios, e os índios, como não conheciam, ficavam admirados. Então, eles mostravam isso, e em troca dessas bugigangas, eles usavam o trabalho dos indígenas, entendeu? Então, para você ganhar essa moeda aqui, você vai trabalhar para mim, vai carregar aqui essas madeiras ali. Então era assim, essa tática era utilizada aí pelos portugueses. Bom, no dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no solo brasileiro, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. Trouxe a imagem aqui para vocês verem, né? O padre que andava junto ali nas embarcações ali do Pedro Álvares Cabral, e aqui ele rezando a primeira missa e os índios observando, que até então eles não tinham conhecimento de religião, não tinham contato com essas religiões cristãs, né? Após realizar a missa e renovar os suprimentos da esquadra, Pedro Álvares Cabral tomou o rumo para Índias. Como acreditavam que a terra descoberta não passava de uma ilha, nomeou, primeiramente, de Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, descobrindo que não se tratava de uma ilha, nomeou de Terra de Santa Cruz, pois os navegantes perceberam que não se tratava de uma ilha, mas sim de um continente. Então, voltamos aí a falar sobre os nomes que o Brasil já teve, né? Vamos lá. Por fim, em 1511, né, decidiram chamar de Brasil, devido à quantidade abundante de pau-brasil, que também, né, no caso, se tratava de uma riqueza muito grande, o pau-brasil. Não só pela madeira, mas também, como o pau-brasil ele tem uma peculiaridade de sua madeira ser um tom muito avermelhado, essa madeira era utilizada para tingir roupas. Então, na época, as roupas tinham grande valor e, consequentemente, a extração do pau-brasil veio a calhar aí na questão do tingimento das roupas. Pessoal que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma imagem ou alguma informação que puder colaborar com a nossa aula, pode comentar aí no campo de comentários. Os portugueses somente negociavam com os índios, né, pelo escambo e tal. E a notícia de descobrimento de uma terra nova atraiu interesse de outros povos. Exemplos: franceses, holandeses, ingleses.
com os quais a coroa portuguesa não tinha assinado nenhum tratado. Não tinha assinado nenhum tratado. O Tratado de Tordesilhas foi apenas no conhecimento de Portugal e Espanha. Então, até então, os franceses, holandeses e ingleses não tinham nenhum conhecimento desse tratado. Por isso, a partir de 1530, novas expedições foram organizadas, né, por Martim de Afonso de Souza, a fim de apropriar as novas terras conquistadas pelo Portugal. Vamos lá. Então, antes de 1530, demos aí o período da pré-colonização, onde Portugal estava fazendo estudos, levantando mais informações sobre a terra recém-conquistada, né, até então o Brasil, e não tinha nenhum interesse em colonização nesses primeiros 30 anos. Por quê? Portugal estava envolvido com outras questões políticas e não queria gastar dinheiro, investir muito dinheiro numa terra recém-conquistada ali, recém-descoberta. Então, os 30 primeiros anos ali de descobrimento do Brasil, Portugal não voltou suas atenções para a colonização. Então, esse período nós chamamos de pré-colonização. Bom, a partir de 1530, né, aí já surgiu um interesse maior de Portugal de colonizar o local descoberto, porque outros povos já estavam de olho na terra, já estavam de olho. E como não tinha nenhum tratado afirmado com nenhum daqueles outros países, só quem tinha conhecimento era Portugal e Espanha, então Portugal viu a necessidade de começar a colonização. Dom João III enviou Martim de Afonso de Souza ao Brasil, nomeado capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e distribuir os lotes, chamados de sesmarias. Mais à frente vocês vão entender. Vamos lá. Esses lotes foram distribuídos para famílias que tinham poder aquisitivo ali muito grande. O Brasil foi dividido, o recém-território conquistado, foi dividido em 15 faixas, em 15 lotes, e distribuídos aí pela coroa, né, a comando do Martim de Afonso. Cada pedaço tinha um dono. Era localizada apenas nas regiões hoje pertencentes ao Nordeste e parte da região Sudeste do Brasil. A parte pertencente à coroa portuguesa era tudo. Porém, eles davam a terra para essas famílias explorarem. E aí a gente trouxe aqui para vocês até então o território do Brasil descoberto e afirmado no Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal, como não tinha muito dinheiro para investir em colonizações, o que ele fez? Vamos supostamente dar essas terras, as terras continuam sendo do rei, continuam sendo de Portugal, porém nós vamos dar para as famílias ricas investirem e pagar os impostos para a gente. Aí a gente não precisa investir, e esses donatários, que é o nome daqueles que vão receber essas terras, terão uma série de direitos e deveres a ser cumpridos. Bom, em vez da coroa financiar todo esse processo, que não custaria barato, ela foi e distribuiu os 15 lotes e distribuiu em 14 companhias diferentes, cuja administração ficou responsável pelos capitães donatários. Os capitães donatários é aqueles que recebiam essas terras. Aqueles que recebiam essas terras
E por fim eles tinham o quê? Eles tinham direitos e deveres. Eles não eram só donos ali da terra temporariamente e explorar do jeito que eles queriam. Não, eles tinham uma série de exigências a cumprir. E essas exigências estavam escritas na carta de doação, os direitos e os deveres que o donatário deveria cumprir. Os donatários não tinham a posse da terra, eles eram como se fossem donos, mas eles não tinham a posse. Quem tinha realmente a posse da terra era a coroa, que continuava pertencendo ao rei de Portugal. Portanto, tinha apenas o direito de fixar-se e administrar as terras da melhor forma possível. Dentro das capitanias, os donatários eram a maior autoridade administrativa e jurídica também, e respondia apenas ao rei de Portugal. Então, dentro daquele lote ali, os donatários, eles faziam o que quisesse. Eles eram a autoridade máxima ali dentro daquele território ali, abaixo do rei de Portugal. Os donatários, eles eram obrigados a investir e criar toda a infraestrutura de desenvolvimento. Ele tinha que pagar os impostos para a coroa. Além disso, tinha que atrair pessoas para morar em sua capitania, distribuindo as terras em sesmarias. O que é sesmarias? Era essa distribuição que era feita ali das terras, né? E cobrar os impostos ali de quem fixasse morada nelas. No que diz respeito às seguranças, os donatários deveriam contribuir com as fortificações e impedir as invasões estrangeiras, além de ter que combater os povos indígenas, né, que fossem hostis à colonização dos portugueses. Nem todos os índios foram receptivos com os portugueses. Então, precisa de importância também do donatário proteger sua terra, até mesmo dos índios. Para você ver, sendo que os índios já estavam aqui antes. Com isso, pessoal, vamos dar início à nossa primeira atividade prática. Pessoal, eu vou sugerir para vocês aí que vocês anotem tudo aquilo que vocês achem relevante da nossa aula. Todos aqueles tópicos que vocês tiverem dúvidas ou que vocês achem importante, pode anotar. Para a gente poder iniciar aí os nossos debates, né, sobre aquilo que vocês tiveram dúvidas ou tem alguma informação a acrescentar. Vamos então comentar, montar alguns grupos aí, online mesmo, pela nossa live aí. Pode ir comentando aí. E vocês têm que trocar conhecimento, trocar informações. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. A segunda atividade que eu vou propor para vocês. Lembra que falamos aqui no começo da aula o que é o escambo? Que é aquela técnica utilizada pelos portugueses. Como que é essa técnica? O que é a base dessa técnica aí? Vamos lá. Respondam. Bom, o escambo significa a troca de mercadorias pelo trabalho. Ela era muito utilizada pelos portugueses no começo ali, para conseguir o trabalho indígena, já que não tinha mão de obra escrava até então. Eles utilizavam o escambo, trocavam mercadorias pelo trabalho dos indígenas. Bom, demos aí a continuação, né, da nossa aula. Vamos entrar no assunto da cana-de-açúcar no Brasil, né? Bom, a cana-de-açúcar, ela se deu ali, né, no litoral do atual estado de São Paulo. Martim de Afonso de Souza fundou em 1532 os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, a atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mor logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar. Por quê? Cana-de-açúcar, na Europa,
o açúcar tinha um valor muito alto, um valor comercial muito alto. Então, Portugal já tinha a experiência do plantio da cana-de-açúcar de outras colônias. E como no mercado europeu, na época, a cana-de-açúcar, o açúcar era muito valorizado, eles trouxeram o plantio da cana-de-açúcar para o Brasil, para a nova colônia. Então eu trouxe aqui para vocês verem o famoso engenho, né? O engenho onde era feito ali o açúcar. Tiravam ali, lá ao fundo vocês vão ver o pessoal cortando as canas, aqui mais ao centro trazendo as canas, e aqui no engenho sendo trabalhado. E vocês veem que para isso foi utilizado muito também mão de obra escrava e mão de obra indígena no plantio aí do açúcar. Em razão da grande procura e o alto valor agregado desse produto na Europa, os portugueses resolveram fazer aí o plantio da cana-de-açúcar. E a sua mão de obra era escrava. A grande maioria da sua mão de obra era escrava, tanto dos indígenas, que eram escravizados, como também dos negros aí que eram trazidos da África ali, que eram trazidos para trabalhar no plantio e no engenho ali, trabalhando a matéria-prima do açúcar. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. E depois, posteriormente, foi utilizada a mão de obra escrava africana, com o tráfico negreiro nesse período. Ou seja, foi trazido muitos escravos da África por embarcações para atividade ali na colônia. E esse comércio de escravos na época, para os donatários, para os outros senhores de terras, se tornou muito atrativo para as pessoas que vendiam, trocavam escravos. Então era uma mão de obra e era também considerado como se fosse uma mercadoria também, os escravos. Bom, vamos à nossa terceira atividade, vamos à prática. Eu quero que vocês expliquem com as suas palavras o que vocês aprenderam nessa aula. Bom, hoje o pessoal aí do ensino médio trouxemos o assunto muito importante, que é o Brasil Colônia. Falamos sobre diversas coisas aqui. Falamos sobre o descobrimento, sobre as primeiras impressões, sobre a pré-colonização do país, sobre os nomes que o país já teve, e também falamos sobre o cultivo da cana-de-açúcar, trazendo curiosidades e sempre um debate, que o ensino médio é muito importante trabalhar o debate, as pré-vivências dos alunos. Então pode comentar aí no campo de comentários, pode-se iniciar os debates, eu vou ficar também para tentar responder a maioria das coisas aqui que vocês trouxerem, dos tópicos que vocês trouxerem para enriquecer nossa aula. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todos e muito obrigado a colaboração de vocês, pessoal que está online assistindo, muito obrigado mesmo. E para finalizar, trouxe aqui a referência de informações e imagens. Vou deixar o link aí, pessoal que quiser copiar, para depois, posteriormente, tá tendo mais informações para nossas futuras aulas, pode ficar à vontade aí para copiar o link ali e como fonte de consulta. Muito obrigado e é isso aí.